Boa tarde, nosso grupo vai falar sobre a produção de tequila. A tequila é uma bebida de identidade nacional mexicana que surgiu na região da cidade de Tequila por conta das condições favoráveis para o crescimento da planta utilizada na produção da bebida, a agave. Inicialmente eram utilizados vários tipos dessa planta para a produção da tequila. Com a chegada dos espanhóis, a instalação de destilarias e tabernas para produção e consumo de tequila aumentou porque os trabalhadores locais se recusavam a consumir bebidas espanholas. Então, em 1636, o governo, por não conseguir diminuir o consumo dessa bebida, acabou legalizando sua produção e as primeiras destilarias formais e que ainda estão até hoje foram instaladas, que é a Tequilaria Corvo, Tequilaria Herradura e Tequilaria Salsa. Atualmente, de acordo com a norma oficial mexicana vigente, resumindo porque ela é longa, a tequila é definida como uma bebida regional através da destilação do mosto, derivado da instalação de um produtor autorizado e de uma localização autorizada também, utilizando a agave tequileira, seguindo alguns protocolos de produção que serão discutidos posteriormente. Por conta dessa norma, existem duas categorias de tequila: a tequila 100% de agave e a tequila que se utiliza 51% de açúcares de agave no processo da fermentação. As principais matérias-primas empregadas no processo de produção da tequila são o agave para tequila 100% de agave e o agave e o açúcar, que, de acordo com a normativa previamente assinalada, pode levar até 49% de outros açúcares no processo de fermentação. O gênero agave contém 140 espécies, as quais constituem a maioria da família Agavaceae. E o único agave que pode ser empregado na indústria tequileira é a espécie agave tequilana Weber, da variedade azul, que é essa do slide. O agave é cultivado sob condições de terra seca e durante seu ciclo de vida, que dura em média de 6 a 8 anos, emprega-se a seguinte sequência de atividades. É realizada uma seleção do terreno para o cultivo sobre os seguintes requisitos: estar dentro da zona de denominação de origem, tal como estabelece a norma oficial mexicana, em uma zona sem temperaturas baixas extremas, o solo com uma boa drenagem para evitar a acumulação de água e com bom conteúdo inicial de nutrientes. Faz-se também uma análise físico-química do solo para elaborar um programa de fertilização de acordo com os requerimentos nutricionais do agave. Realiza-se a preparação física do terreno mediante subsolagem, aração e gradagem cruzadas segundo as necessidades do terreno. Efetua-se a seleção de filhotes de agave tequilana, da variedade azul, entre 3 a 4 anos, sãos e com registro de sua procedência. Esses filhotes são então plantados a uma distância que permite o desenvolvimento futuro e o manejo adequado do terreno, com densidade de plantio entre 2 a 4 mil plantas por hectare, dependendo da zona de plantio e das características nutricionais do solo. Então, quanto mais fértil o solo, maior a densidade de plantio. Efetua-se também o replantio dos filhotes danificados durante o primeiro ano de desenvolvimento, e durante todo o ciclo desse desenvolvimento da planta, deve-se monitorar a sua nutrição, as pragas e as doenças. E no final do ciclo de desenvolvimento do agave, dependendo da qualidade da planta inicial, das condições ambientais e do manejo agronômico que tem recebido, a plantação estará pronta para a colheita. Os fatores que influenciam são a temperatura, que é um pouco tolerante às baixas temperaturas, havendo um aumento de células danificadas pelo frio de aproximadamente menos 6 graus Celsius. A nutrição, que leva um nível adequado de nutrientes, que é essencial para conseguir o correto desenvolvimento da planta e poder obter uma produção de agavina, que é como tem denominado o polímero de frutose, que a planta acumula e que será utilizado no processo de produção de tequila. O agave, então, tem requerimentos nutricionais modestos, porém precisos. E a sanidade, que uma vez plantado, o agave deve lutar pela sua sobrevivência contra o ataque de uma grande quantidade de organismos vivos, sozinhos ou combinados, como bactérias, fungos, insetos, maleza e nematóides, que podem provocar danos severos à planta, chegando a causar a perda de plantações completas. E a outra matéria-prima utilizada são os açúcares, A indústria utiliza aqueles que se encontram disponíveis o ano todo nas quantidades que se requerem, com as características de qualidade adequadas para um processo de elaboração de bebidas, que possam ser armazenados de uma forma fácil,
Requisitem um tratamento prévio mínimo para a fermentação, que não representem um risco de contaminar a fermentação e que não sejam fontes de compostos que possam inibir os micro-organismos durante a fermentação e também que tenham um preço razoável. E os produtos mais empregados pela indústria tequileira como fonte de açúcares para formular o mosto são o melaço de cana, que é um subproduto da indústria açucareira, o piloncilo, que é uma forma cristalizada de caldo de cana crua, o açúcar de cana padrão, dado que o açúcar refinado contém compostos de enxofre, que são capazes de inibir a fermentação, e o xarope derivado do milho, que contém principalmente glutose e frutose. Em seguida, serão dados mais detalhes sobre o uso desses açúcares no processo de fermentação. Bom, e quanto ao processo em si da produção de tequila, ele pode ser dividido em 6 etapas básicas, né? Então, a gente tem a hidrólise do polímero, a extração dos açúcares, a fermentação, a destilação, o envelhecimento e o acondicionamento. Em alguns casos, algumas empresas, o processo ele tem uma variação na ordem da realização dessas etapas. Então, primeiramente, realiza-se a extração dos polímeros do agave cru e, em seguida, se realiza a hidrólise química. Então, essa sequência ela varia muito de acordo com cada empresa. E esse esquema aqui é o diagrama mais simples do processo da produção da tequila, só para dar uma panorâmica geral. Eu vou entrar agora em cada uma das etapas mais especificamente. Então, em primeiro, eu falo sobre o processo da colheita da agave, né, que se conhece como gino, na qual a gente obtém uma bola semelhante ao fruto da pinha, que é o que a gente pode ver aqui no esquema. E o agave utilizado no processo da produção da tequila é o agave tequilana, variedade azul, que a gente já comentou, o qual armazena o polímero da frutose e a agavina, que é o que vai ser hidrolisado em açúcares livres para que a gente possa ser fermentado por micro-organismos utilizados no processo da obtenção da tequila. E a hidrólise da agavina ela pode ser realizada através das seguintes técnicas: a hidrólise enzimática, que é onde as pinhas cruas são primeiramente trituradas para facilitar o processo de extração, originando uma polpa que passa através de um difusor. E, em seguida, a suspensão que contém a agavina e o material particulado é filtrado através de um tambor rotatório. Aí todo o líquido resultante dessa etapa ele pode ser filtrado usando um filtro prensa com placas de celulose ou passar por uma centrífuga com a finalidade de retirar as partículas pequenas. E posteriormente o extrato aquoso da agavina ele é tratado com o uso dessas enzimas, são as enzimas inulinases, para produzir o extrato rico em frutose e pequenas proporções de glicose. Outro tipo de hidrólise também que a gente tem é a hidrólise química, onde o líquido filtrado ou centrifugado, resultante da extração crua da agavina, ele é submetido a uma hidrólise ácida, na qual se pode empregar tanto o ácido clorídrico, como o sulfúrico, o fosfórico ou até mesmo o acético. E por último, a gente tem a hidrólise térmica, que é o método mais amplamente utilizado na indústria. Ele realiza a hidrólise da agavina por uma combinação de temperatura e pH ácido, na faixa ali dos 4 a 5. E esse processo ele pode ser realizado empregando os tradicionais fornos de alvenaria, que são carregados com a pinha da agave e então submetidos à injeção do vapor em várias etapas. Então, inicialmente, a gente estaria injetando ali um vapor por 1 a 3 horas para realizar uma limpeza das pinhas, na temperatura entre 90 a 92 graus Celsius. E em seguida, a gente torna a injetar o vapor por mais ou menos 24 horas, mantendo uma temperatura aí entre 90 a 95 graus Celsius. E no final desse tempo, o líquido condensado, que é chamado de mel doce, né, pelo seu alto teor de açúcar, ele é drenado e coletado para o seu posterior uso na formação do mosto. E esse processo de hidrólise térmica que eu comentei, ele também pode ser feito através da autoclave. E a grande diferença é que as temperaturas nas autoclaves são bem maiores, né? Elas conseguem chegar a aproximadamente 120 graus Celsius, diferente dos fornos, que é ali na média de 90 a 95 graus. Então, a autoclave ela consegue reduzir o tempo de maneira considerável. No processo de hidrólise enzimática e ácida, que são os dois primeiros tipos de hidrólise que eu comentei, os açúcares eles já se encontram na sua forma livre e podem ser fermentados pela levedura alcoólica. Mas no caso da hidrólise térmica, o agave cozido já tem a agavina hidrolisada, porém os açúcares ainda devem ser extraídos. E isso pode ser feito através de um moinho ou um difusor. No primeiro caso, a gente emprega um sistema de moenda de rolos, que é semelhante ao moinho da indústria da cana,
porém ele tem um menor tamanho. Assim, o agave cozido ele é retirado do forno da autoclave e passado primeiramente por um processo de trituração por moinho de facas, que separa as fibras e a polpa para facilitar o processo de extração. E esse agave triturado, ele passa por 4 ou 5 etapas de moagem, a extração de moagem e extração com água potável. E o líquido obtido é conhecido como o suco da moagem, que é o que será utilizado para formular o mosto para o processo de fermentação. Já a segunda opção para a extração de açúcar é através do difusor. E aí esse equipamento realiza a extração dos açúcares em processo de contracorrente. Então, por um extremo, a gente introduz o agave cozido triturado e por outro extremo, a gente introduz a água potável. E aí, em um dos extremos, a gente coleta o suco da agave e no outro, a gente coleta o bagaço. E quando a gente diz que a gente produziu uma tequila 100% agave, são enviados à fermentação todos os líquidos obtidos no processo de hidrólise, cozimento, moagem ou extração, dependendo do tipo de processo utilizado. Já para a elaboração da tequila que não é 100% agave, que é conhecido como a tequila mista ou a tequila 5149, é utilizada a mescla de açúcar provenientes do agave, uma proporção aí de 51% em peso, com açúcar de outras matérias-primas, que a Larissa comentou um pouquinho antes com a gente, que também estará presente numa proporção máxima aí de 49%. Por isso ela é conhecida como a tequila 51/49. E em ambos os processos que eu falei aqui, a gente pode ter uma boa visualização nesse fluxograma aqui que está na tela. Então, a gente tem um agave cru passando pela hidrólise térmica, indo ao processo de moinho, e o caminho do triturador e difusor, e o caminho final para atingir a produção da tequila 100% e da tequila 51/49. E seguindo então para a terceira etapa do processo, vem o processo de fermentação. A maioria das indústrias formula seu mosto empregando as misturas dos méis de cozimento, o suco da agave e da moenda, né? E o suco da agave do difusor, quando este é utilizado. E o pH do mosto ele não requer um reajuste, já que o pH dos sucos procedentes encontram-se normalmente na categoria ácido, entre ali 4, 4,5, que é adequado para o desenvolvimento da maioria dos micro-organismos. E quando a gente fala sobre os micro-organismos, a indústria tequileira ela utiliza diferentes cepas de micro-organismos para realizar o processo de fermentação. Porém, entre as mais utilizadas, a gente encontra as cepas microbianas industriais, que são adquiridas normalmente por meio de fornecedores que vendem leveduras ou secas ou liofilizadas, principalmente do gênero Saccharomyces, que a gente já conhece aí há um bom tempo. Ou então cepas de micro-organismos isolados dos próprios mostos da empresa, que são mantidos utilizando também as técnicas de liofilização ou conservação em sílica em gel, agar ou nitrogênio líquido. E ainda a fermentação natural controlada, na qual a grande quantidade de micro-organismo é tão diverso como esses aqui que a gente encontra no slide, porque os nomes são bem complicados, e eles proporcionam uma complexidade de aromas e sabores aos produtos finais. O processo de fermentação em si é por meio de batelada. O processo ele tem muitas vantagens, porém uma das suas limitações é a baixa produtividade e o tempo requerido para que as leveduras utilizadas passem da fase lag à fase do seu crescimento exponencial. E chegou até a ser proposto a utilização de um sistema contínuo. No entanto, os sistemas contínuos têm problemas críticos para a elaboração de bebidas, como a estabilidade genética das cepas de leveduras, a contaminação por bactérias e leveduras selvagens, ou ainda problemas operacionais para manter o reator trabalhando de maneira estável e com máxima produtividade. Então, a indústria segue pela batelada, e o tempo de fermentação ele pode ser muito variável, já que cada empresa define suas condições no processo, como a concentração inicial de açúcares e quantidade de inóculo. Porém, é ainda aceita aí uma faixa de 20 a 24 horas para fermentações muito rápidas, que são conhecidas como os sistemas com reciclo de célula, de 25 a 48 horas para as fermentações comuns, e até mesmo mais de 48 horas para as fermentações lentas, que são conhecidas como os processos naturais. Aí, uma vez terminado o processo de fermentação, a etapa seguinte passa a ser a destilação do mosto, para recuperar o álcool etílico produzido e todos os componentes de odores, assim como os componentes que contribuem para o corpo do produto, né, como o glicerol e os alcoóis superiores. Os processos de destilação podem ser realizados tanto por batelada, pelo uso do alambique, ou por maneira contínua,
pelo uso de colunas de destilação. Os dois tipos de processo são válidos, mas o tipo de processo mais utilizado na indústria tequileira é a destilação por batelada. E aí, essa destilação se conclui em 2 etapas, né? A primeira se conhece como esgotamento e a segunda como retificação. A gente pode ver aqui nesse fluxograma um processo mais simples da destilação de tequila em alambique. Então, temos o mosto fermentado entrando, passando por 2 processos de destilação e em seguida passando pelo condensador. E seguindo para o final do processo, né, diferente de outras bebidas alcoólicas, a tequila, como ela é obtida pelo processo de destilação, já é uma bebida agradável ao paladar, uma vez que ela apresenta as características sensoriais desejáveis provenientes do agave, o que tem motivado ainda mais o desenvolvimento da tequila do tipo branco. E o tempo de envelhecimento para as diferentes classes de tequila, caso a gente não queira a tequila do tipo branco, ela varia muito de acordo com a norma oficial mexicana, que são de pelo menos 2 meses para a tequila reconhecida como repousada, o mínimo de 1 ano para a tequila envelhecida e o mínimo de 3 anos para uma tequila conhecida como extra envelhecida. E por fim, a última etapa, quando se atinge o tempo de envelhecimento de cada empresa, que ela tenha definido para os seus produtos, a tequila é então retirada dos barris, normalmente filtrada, para retirar algumas partículas do carvão, que provém do processo da queima do barril, e posteriormente eles têm o seu álcool ajustado à graduação comercial, empregando água potável com baixo conteúdo de sais para evitar problemas também de precipitação e turbidez. Aí aqui na tela a gente tem alguns exemplos de tequilas comercializadas e todas elas terão seu tempo de maturação ou de envelhecimento de acordo com cada empresa determinar. E é isso. Muito obrigada por assistir a nossa apresentação. Aqui embaixo a gente deixa então o link da onde a gente pegou, né, da nossa bibliografia. E caso vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar à disposição para responder.